Olá, boa noite a todos os professores, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Nós temos o grande prazer de chamar um convidado muito especial. Hoje a gente vai falar sobre segurança na internet, né, sobre segurança de dados. A gente trouxe hoje o Marcelo Lima, ele é engenheiro em cybersecurity, né, ele já trabalha há muito tempo, tem mais de 20 anos de experiência, já trabalha em várias empresas de renome internacional, é muito conhecido, mora hoje nos Estados Unidos e veio especialmente conversar com a gente sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? Estamos cada vez mais conectados, usamos cada vez mais a internet todos os dias, e conhecer o comportamento dos hackers, né? Das pessoas que aplicam golpes aí na internet é muito importante para todos, não só para as pessoas que usam o celular, o computador para trabalhar, mas nós, professores, que estamos cada dia mais inseridos nesse contexto digital. Então, chamo aqui para vocês o Marcelo Lima. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Agradeço muito a sua participação. Quando a gente pensou aqui em falar sobre esse tema, segurança na internet, eu pensei, é o Marcelo Lima, com certeza ele é o cara e ele vai poder contribuir muito com a nossa formação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rafael. Obrigado ao pessoal da Secretaria de Estudo aí, do Ensino do Pará, de Belém do Pará, pelo convite, e espero que estejam me ouvindo bem aí. Estamos ouvindo muito bem, Marcelo. Tá legal. Bem-vindo a todo mundo que estiver assistindo, professores e alunos da região. E vamos lá. Vamos colocar a apresentação aí. Beleza. Deixa eu colocar em forma de apresentação. Estão vendo? Está carregando aqui. Ok, meu nome é Marcelo Lima, eu sou engenheiro de cybersecurity e trabalho numa empresa de cybersecurity. Eu não estou aqui representando a empresa, eu estou aqui como apresentador do Tech Camp. Eu faço parte como voluntário do Tech Camp. Tech Camp é uma organização do Departamento de Estado americano que ajuda vários países com apresentações e recursos e tudo voltado à educação para ajudar a educação nesses países, como o Brasil e outros países em vários lugares, África e leste europeu, e é muito bacana esse programa. Então, eu fiz a minha primeira apresentação em 2018 e depois fiquei como voluntário permanente desse programa. Ok? Vamos lá. Essa é a agenda. Eu gostaria de falar sobre estatísticas. O assunto de cybersecurity, de segurança na internet, segurança de dados, dos seus dados, eu vou falar mais voltado ao professor e ao administrador de escolas. Ok? Então, esse vai ser o meu foco. Porém, vai servir também para qualquer pessoa. Então, aquilo que a gente vai abordar e vai aprender aqui serve para qualquer um de nós, tá? É uma mensagem que serve para mim também, ok? Essa é a agenda, eu vou falar sobre estatísticas, coisas interessantes, como que funciona um ataque cyber, um ataque um cyber attack na internet e quais os motivos por trás de alguém que está fazendo esse ataque, os principais motivos, como que funciona o phishing attack, que é muito interessante. Eu vou passar um blueprint de referência para um ambiente de educação, um ambiente de escola, um ambiente de secretaria de educação, e também vou falar sobre os desafios da segurança de dados nas instituições de ensino, um pouquinho sobre carreiras na área de cybersecurity, que tipo de carreira que você pode seguir se você estiver interessado nesse assunto. E vou passar alguns links que você pode ver ataques ao vivo. Eu coloquei interrogação ali porque não sei se eles realmente são ao vivo, baseado nesses sites que eu vou passar, mas provavelmente com dados históricos, algo que tenha acontecido, mas é muito interessante. Eu vou depois deixar essa apresentação com o pessoal e eles podem passar esses links para vocês. E você pode, quando estiver no
no ar você pode copiar esses links e entrar lá e ver que é interessante. É mais interessante do que informação verdadeira. Vamos lá, antes de que eu comece a falar sobre esse assunto, eu queria deixar uma coisa clara aqui. Eu vou usar essa expressão bastante durante a apresentação, ok? Eu vou falar sobre o bad guy. O que é o bad guy? É o hacker, é o cara que tem má intenção, tá? Então eu queria deixar claro que quando eu me refiro ao bad guy, eu posso estar falando, não importa se é um guy, se é um cara, se é uma mulher, não importa, é uma pessoa, né? Com má intenção, um hacker, uma pessoa que tem alguma má intenção em roubar dados, ok? Então, eu queria deixar isso claro que eu vou estar usando essa expressão bastante. O meu objetivo aqui é falar sobre os slides que eu preparei, cerca de meia hora, eu acho, 40 minutos, e daí a gente abre para perguntas, e você também pode fazer perguntas ao vivo, e o pessoal vai colocar as perguntas aí na tela, ok? O que você está vendo aqui na tela é uma parte de um report, de um relatório que é feito todo ano por uma empresa chamada Verizon, em que é um relatório muito respeitado na área de cybersecurity, na área de segurança de redes. Todo ano eles fazem esse relatório com estatísticas do que aconteceu no ano anterior. Então, o que você está vendo aqui são os dados de 2020, ok? E ali ele está mostrando, eu coloquei 2 reports aí na tela. O do lado esquerdo está mostrando os patterns, né, as tendências do que aconteceu nessas quebras de segurança, onde foram roubados dados. E o número 1 que está mostrando lá é engenharia social, social engineering, que é uma forma não técnica de você conseguir abordar uma pessoa, abordar uma instituição, para conseguir. É um dos primeiros passos para você poder conseguir roubar dados. E eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais. E o outro lado direito eu coloquei o elemento humano, né? 85% da variedade dos tipos de ataques que tiveram foi motivo humano, por erro, não erro, mas por comportamento nosso, né? Então, isso significa que se nós mudarmos nosso comportamento, com relação a vários exemplos que eu vou dar nessa apresentação, você ajuda bastante a instituição onde você trabalha, a empresa onde você trabalha e a você mesmo, né? Então, engenharia social. Então, exemplos de engenharia social, né? Então, por exemplo, alguém ligar para a sua empresa ou para a sua, como a gente está falando da escola ou da instituição de ensino, Secretaria de Educação, vamos supor que tem o bad guy, o cara que tem má intenção, ele tem o objetivo dele, ele colocou na cabeça que ele quer atacar a rede da Secretaria de Estudo da sua região, ok? Qual o motivo dele? Eu não sei qual o motivo, mas pode ser roubar dados por alguma intenção que ele tenha, não necessariamente financeira, mas mudar informações do site, ou então ridicularizar alguém, fazer um estrago de alguma forma, né? Então, como é que ele começa? Eu vou me referir a esse cara, mas lembre, eu posso estar falando de qualquer tipo de pessoa, né? Como que essa pessoa começa? Provavelmente, uma das formas mais comuns de começar essa campanha de ataque é através de engenharia social. Então, vamos supor, se eu fosse um bad guy e eu estivesse com a intenção de fazer alguma coisa com relação à rede de computadores do ambiente que você trabalha, uma das coisas que eu faria seria, por exemplo, pegar aqueles pen drives, né, onde você coloca dados, e muitas vezes a gente compra para colocar dados, fazer backup e gravar os dados do nosso computador, mas também tem gente que coloca música nele, né? Então, o que eu faria? Eu colocaria uma etiquetinha e colocaria que tem 1000 músicas nesse pendrive e espalharia esses pendrives no estacionamento desse prédio onde eu quero fazer algo do tipo, né? Então, se você colocar um monte desses pendrives e jogar no chão assim, existe uma chance grande de que alguém daquela empresa ou daquele prédio vai pegar um daqueles e vai falar, olha que legal, deixa eu conectar no meu computador e ver o que tem isso aqui. E com isso,
eu colocaria em cada um desses pendrives um programa que iria rodar automaticamente, né? Ele vai ser executado automaticamente, sem o conhecimento da pessoa que espetou ele no computador, e com isso, aquele programa pode estabelecer uma comunicação entre aquele computador e o bad guy, né? O computador daquele cara que quer fazer um ataque, né? E com isso roubar dados, e pode ser o começo de um roubo de dados, ok? Então, se percebe ali que essa é uma das formas. Uma outra forma de fazer engenharia social, por exemplo, seria a mídia social, né? Então, Facebook, por exemplo. No caso de vocês, professores, e você não tem como fugir disso, trabalham para uma instituição pública, onde o nome da maioria de vocês, ele fica sendo publicado numa lista que você passou em algum concurso, então você é funcionário de uma instituição de ensino, então o seu nome está lá publicado, né? O que acontece? Se eu sou um cara com má intenção e eu quero descobrir coisas sobre você, onde que eu vou? Eu vou no Facebook, né? E daí, se o seu nome no Facebook é igual ao seu nome de verdade, isso facilita a minha vida, né? Eu sendo o cara de má intenção. Então, por exemplo, o seu nome é... Eu não quero usar o nome de ninguém aqui, mas vou usar um nome bem comum. Isso não significa que eu conheço essa pessoa, mas vamos dizer, sei lá, vamos dizer que seja um José, alguma coisa, tipo um José com 4 sobrenomes. Ele tem um nome enorme, né? Então, 5 nomes, um primeiro nome e 4 sobrenomes, né? E daí o cara vai e cria um profile no Facebook com aqueles 5 nomes, com o nome inteiro dele, ok? Então, não há necessidade disso, né? E outra coisa, isso vai fazer com que, se eu olhei uma lista de funcionários lá na secretaria e vi que tem o nome dessas pessoas todas, eu vou fazer uma busca no Facebook e ver se tem pessoas com esse nome no Facebook. Daí eu consigo achar esses profiles, né? O próximo passo seria eu tentar descobrir informações sobre você, né? Então, se você coloca de forma pública as fotos do dia do seu aniversário, eu acabo descobrindo que dia que foi o seu aniversário, né? Então já tem 2 dados aí. Eu tenho o seu nome completo, eu tenho o dia do seu aniversário, e daí, se você responde aquelas perguntas de recuperação de senha, sabe quando você entra no site, daí você tem que cadastrar uma senha nova, daí ele pede para você cadastrar perguntas de recuperação de senha, daí pede para colocar o nome do seu cachorro, o nome do seu gato, o nome dos seus filhos e sua comida predileta e todas essas coisas que envolvem você especificamente, e você deixa isso de forma pública, você está facilitando bastante a minha vida se eu sou um cara que tem má intenção, né? Então, usando o nome de verdade, respondendo essas perguntas estúpidas que colocam sobre né, desculpa ter usado o termo estúpido, mas é verdade isso. A gente acaba falando essas coisas, escrevendo essas coisas na internet e fazendo esse compartilhamento de coisas que não há necessidade, né? Então tem que ter muito, muito cuidado com. Não estou dizendo para você não fazer isso. Eu uso o Facebook bastante, mas você selecionar para quem você compartilha essas informações. Então esse é o primeiro, o número 1 aí, o principal motivo que os hackers, principal ferramentas que os hackers usam para tentar atacar ou para tentar roubar dados de alguém ou de uma instituição, né? Uma outra coisa que é muito comum também é as pessoas, o cara conseguiu um novo emprego, então ele está saindo de um emprego e não necessariamente no Facebook, mas no LinkedIn. No LinkedIn isso é muito comum. Eu não sei se o pessoal usa LinkedIn aí, mas eu acho que sim. Daí o cara coloca lá, eu estou falando do cara, mas pode ser qualquer pessoa. Ele coloca lá, depois de 5 anos que eu trabalhei aqui, eu gostaria de me despedir dessa empresa e tal, e coloca a foto do crachá lá no LinkedIn, com a foto dele, e o nome da empresa e o nome dele com o sobrenome, aquele crachá bonitinho ali.
aquilo ali é uma beleza para o cara que quer fazer uma cópia daquilo e criar um crachá e tentar entrar numa empresa, né? Então, é lógico que deveriam existir outras formas de segurança para impedir uma pessoa de entrar na empresa, mas você está facilitando, né, para alguém que tem má intenção. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu posso continuar? Ok. Vamos lá. Eu queria explicar de forma rápida a anatomia de um ataque, né? Então, existem mais passos de como que acontece um ataque, né? Mas aqui são os passos os principais, né? Os mais básicos e os mais lembrados da anatomia de um ataque. Primeiro passo, reconhecimento. Então, o que eu falei aí com relação à engenharia social é o que eu acabei de explicar. Um outro exemplo de engenharia social é, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa ou numa instituição e você usa um uniforme que tem o logotipo da empresa, né? E daí, por algum motivo, você não vai usar mais aquela camisa ou aquela jaqueta, né, tal, e daí você vai e doa para alguém ou então joga fora, sei lá. O que acontece? Aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, tem um lugar chamado Goodwill, onde você faz doação de roupas, né? E daí nesse lugar, as pessoas também compram roupas usadas lá, né? Então, uma das coisas que os caras fazem, o bad guy, de novo, aí, ele vai no Goodwill comprar roupas que tem logotipo de empresa, entendeu? E daí, qual o objetivo dele? Tentar entrar no prédio de uma empresa. Você já facilita bastante a sua entrada naquela empresa só de estar usando uma camisa que tem o logotipo da empresa. O guarda, né, se não tiver uma outra forma de verificação da sua entrada no prédio, o segurança que estiver ali, ele ele vai ver que ele nem vai desconfiar que você não é daquela empresa, né? Então, isso é uma forma de engenharia social também, acesso físico, fazer o scanning dos sistemas, né? Então, isso aí seria uma forma mais técnica, onde o bad guy, pela internet, com o computador, ele tenta fazer uma varredura e ver se os sistemas da empresa estão com alguma vulnerabilidade, estão abertos a um ataque pela internet mesmo, né? E o objetivo é coletar informações. A entrega, o nome dessas fases são nomes técnicos, na verdade são chamados dessa forma. Existe uma regulamentação em que é definido a anatomia de como acontece um ataque, e esses são os nomes desses passos, né? No passo entrega, que é a entrega de um programa ou de algo que vai ser instalado no seu computador, existem várias formas de fazer isso. Uma delas é através de e-mail. Então, por exemplo, quando você recebe... Isso aqui é um assunto que podia levar mais uma hora só sobre isso, sobre e-mails, né? Os arquivos anexados aos e-mails. É um erro muito grande a gente receber um e-mail e ter um arquivo anexado e abrir aquele e-mail e já clicar 2 vezes naquele arquivo e para ver o que é. Aquele arquivo pode estar contaminado com um vírus, com algum tipo de malware, alguma coisa que esteja contaminada e você não saiba. E uma das formas mais comuns é contaminar arquivos PDF. Então, nós usamos, eu sei que professores usam bastante isso e administradores de escola também usam bastante, o enviar e receber documentos em PDF, né? Então, a gente tem que ter certeza que o seu computador esteja protegido com algum tipo de programa que faça essa análise dos arquivos localmente, ou então algum tipo de equipamento, algum firewall na rede que esteja analisando aquele tráfego de dados, porque se aquele arquivo tiver infectado, ele pode gerar uma conexão com o bad guy, com o computador daquele cara do bad guy, que pode estar em outro país, né? Na minha apresentação de 2018, eu tive a oportunidade de mostrar a cidade de um país do leste europeu, eu não vou falar sobre isso agora aqui, mas é um lugar onde era considerado, tem até um documentário no YouTube sobre isso, de um lugar que é considerado a capital mundial dos hackers, e é muito interessante porque é um lugar onde o pessoal tem uma boa educação grátis do governo até o momento em que ele vai para a faculdade, mas daí chega na hora de ir para a faculdade, não tem faculdade grátis, e só que ele teve uma formação muito boa na escola de física, matemática, ciências, né, tecnologia, e não tem tanto emprego nesse país.
Então, o que acaba levando os jovens para o lado ruim, né? Então, acaba virando hacker, de roubar dados e com o principal objetivo de ganho financeiro, né? Então, ataque a eBay, essas coisas, bancos, cartões de crédito, tudo, né? É isso aí. Então, nós já vamos falar sobre e-mails em alguns minutos. Não tem nenhuma pergunta não, né, Rafael? Tem uma aqui, ó. Então, a pergunta da Mariana é interessante. Como é que a gente se protege se as empresas... se puder me falar, Rafael, se eu preciso repetir... tá, já tá aqui, né? Como você se proteger se as empresas consultam dados para uma possível contratação? Então, num site numa mídia social de profissional, tudo bem, isso é necessário, né? Todo mundo faz isso, a gente tem que fazer isso para ser visto, né? Com relação ao comentário que eu fiz, é de não fazer a exposição, por exemplo, de um crachá, né? Porque daí você acaba expondo aquela imagem que é uma imagem real de um crachá e alguém pode usar aquilo com má intenção, né? Explorar continua esse passo do ataque, né? Depois que o vírus foi instalado, o objetivo é explorar o que tem naquele ambiente, né? Então, se a gente for analisar o que está acontecendo no ataque desde o começo da minha história aqui, analisando, por exemplo, aquele caso que eu falei que a gente joga o pendrive lá no estacionamento. Daí vamos supor que o Rafael, né? O Rafael que é o meu host aqui do evento, apenas como um exemplo, Rafael, vou usar você. Vamos supor que o Rafael pegou aquele pendrive e instalou e colocou no computador dele, né? Ao instalar ou ao colocar, não precisa nem instalar nada, ao colocar aquele pendrive no computador dele, ele pode o pendrive, se estiver infectado, ele vai executar um programa automaticamente. E o próximo passo é esse aqui, explorar. Explorar o que tem no computador, explorar o que tem naquela rede onde estão outros computadores. E olha só, uma coisa importante aqui. O objetivo do cara lá, que está lá em outro país ou em qualquer lugar, não é exatamente roubar os dados do Rafael, né? Ou então o cara que deixou aquele pendrive lá no estacionamento, que no caso foi eu, né? Como exemplo, eu não estou interessado em roubar os dados do computador do Rafael. O meu objetivo é chegar nos dados do computador central da empresa ou daquela instituição, não é verdade? Então, eu vou explorar, vou ver o que tem em volta, o que está disponível, se tem algum computador desprotegido, né? E daí o próximo passo é o comando e controle, né? Ou seja, nesse próximo passo de comando e controle, eu vou estabelecer uma conexão daquele computador onde eu consegui chegar no meu objetivo e abrir aquela conexão para roubar dados e mandar os dados lá para o meu computador central onde eu estiver, né? Então, Rafael, não sei se você queria falar alguma coisa. Então, não, só estava aqui conversando nos bastidores. Então, a ideia, né, de você ser infectado por um pendrive, na verdade, se você infectar um computador para, por exemplo, apagar os arquivos, para detonar um hardware, isso quase não existe mais, né? Não existe mais esse objetivo. O objetivo principal agora é dar acesso a outros lugares mais importantes, não é isso? Exatamente. O cara não quer saber dos dados do teu computador, ele quer saber dos dados de outros computadores que podem estar na rede, porque muito provavelmente o teu computador vai estar conectado ali numa rede local daquele prédio e vai dar acesso a outros lugares, né? E, Marcelo, é muito interessante, né, a questão da engenharia social, porque certamente, tenho certeza que se você visse um pendrive no estacionamento, dizendo que ele é grátis, né, não é algo que você achou de uma outra pessoa, mas que é uma promoção de uma loja, que tem Isso. ali 1000 músicas e que é grátis, você pode pegar, que é seu, tenho certeza que a maioria das pessoas pegaria, né? Imagina só se fosse o estacionamento da secretaria e ao invés de 1000 músicas, a gente tivesse 1000 e-books, né? Sobre tecnologia, sobre arte, sobre história, sobre geografia. Exatamente. Tenho certeza que todos os professores que estão ali, né, seriam
seriam levados, seriam tentados tentados, a pegar. E aí, com certeza, exatamente. aquele servidor, aquele funcionário que tem um acesso administrativo um pouco maior, um diretor, um coordenador, com certeza ele abriria portas interessantes ali dentro da secretaria. Né? Tem uma pergunta aqui do Yuri sobre o que fazer com uma estratégia de segurança em rede para os alunos que baixam vários aplicativos nos celulares dos pais, né? Eu acho que ele quis dizer dos pais mesmo, né? Não do país, dos pais. Isso, dos pais. É porque os nossos alunos aqui, os nossos alunos são pequenos, né? E geralmente usam o celular dos pais. Foi nesse sentido. O negócio é o seguinte, tomar cuidado. O que eu diria é o seguinte, você não ter certeza que aquele celular não esteja na mesma rede da escola, né? Para que tenha um isolamento entre aqueles celulares e o iPad, o celular, o laptop, se você trouxe de casa e vai conectar na escola, esteja isolado da rede da escola. Eu vou falar sobre isso no slide que tá mais para frente. Yuri, quando chegar lá, lembra da sua pergunta, Yuri, eu vou mostrar com exemplos, tá? Continuando aqui, então, quais são os objetivos desses caras, né? Os objetivos são extrair informação, roubar informação financeira, cartão de crédito, fazer algo em nome de alguém, então enviar um e-mail comprometedor, às vezes até uma brincadeira que querem fazer. Então, eu já vi um cara, inclusive, entrar no computador do chefe do departamento e, estando no computador do chefe do departamento, demitir alguém, demitir um funcionário só de zoeira, entendeu? De brincadeira, fazer só para assustar aquele funcionário. Não, a partir de hoje não precisamos mais do seu trabalho, você está sendo demitido. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Então, isso aí é uma coisa que muito chata. Modificar o website, né? Isso aqui é uma coisa que acontece muito, gerar medo e gerar terror, né? Então, infelizmente, é uma coisa que acontece bastante hoje em dia. Tem uma pergunta aqui do meu amigo, o Dr. Wesley. Luiz Wesley. Wesley está perguntando, é uma pergunta fantástica, eu inclusive tenho interesse nesse assunto, né? Olha, com o advento do metaverso, o uso exponencial na educação, qual o aumento das vulnerabilidades a roubo de dados e a ataques cibernéticos, né? O metaverso, só para contextualizar, né? Passou agora recente até uma reportagem no Fantástico, né? É um mundo virtual onde você vai conectar várias tecnologias novas e uma realidade paralela, né? Onde você vai ter realidade aumentada, realidade virtual, você vai poder desenvolver jogos, negócios nesse ambiente. Imagina só que eu e o Marcelo aqui pudéssemos estar dentro de um ambiente virtual, só que numa sala de reuniões, um olhando para o outro e conversando, e que vocês de fora pudessem estar vendo isso. Então, o metaverso ele tem um pouco disso, né? É um pouco da reunião dessas novas tecnologias. Mas e aí, Marcelo, como é que o metaverso ele pode trazer vulnerabilidade para as pessoas ou ataques cibernéticos podem acontecer nesse ambiente? O que você acha? Eu acho que é o seguinte, a importância da prevenção, né? Então, a palavra que a gente usa em inglês é prevention, e esse metaverso ele pode estar num ambiente que pode ser no cloud, na nuvem, né? Mas para você acessar, você precisa do seu endpoint. Endpoint, o que é o endpoint, né? É o seu laptop, ou então o seu iPad, ou então o seu telefone, né? É necessário que exista essa prevenção nos 3 ambientes mais importantes que eu considero quando eu apresento para os meus clientes. Eu sempre falo da importância da prevenção nesses 3 ambientes, que são endpoint, que são os dispositivos, né, laptop. Então, a rede em si, que é o que a gente antigamente a gente só se preocupava como profissionais de segurança de redes. A gente começou a se preocupar apenas com a rede em si. O que é a rede? A gente comprava, ou então vendia, né, firewalls, né, que são os dispositivos de bloquear
autorizar ou bloquear acesso dos dados, né, numa rede, e que esse conceito de firewall é como se fosse uma parede de fogo mesmo, né? Então, seria a tradução para português, mas não se traduz firewall em português. Então, é um firewall que é um dispositivo eletrônico que autoriza ou não a passagem de dados de um ambiente para outro ambiente. Então, vamos supor que você tem um ambiente que seja a sala da Secretaria de Educação, a Secretaria da Escola, né? Então, você tem 5 computadores. Aquele é um ambiente ali, é uma parte da rede da escola, e você tem uma outra parte da rede da escola que seja lá onde estão os servidores, onde estão os dados principais da escola. Para você autorizar o acesso de dados de um lugar até um outro lugar, é recomendável que você tenha algo no meio monitorando o que esteja sendo transmitido de um lugar para o outro. Mas voltando para a pergunta do Wesley, é necessário que você tenha essa proteção, essa prevenção de dados nos 3 ambientes: o ambiente da rede, o ambiente dos endpoints, que são os dispositivos, e o ambiente do cloud, né, que é da nuvem, onde a maioria das empresas estão migrando, hoje em dia, estão migrando para a nuvem. Então, se você tem esses 3 ambientes protegidos com firewalls, com essa detecção e gerando a prevenção de ataques e buscando por vulnerabilidades, malwares e vírus e tudo isso que pode trazer, que pode gerar ao ataque do bad guy, você está criando essa prevenção. Eu não acredito, essa é uma opinião minha, não é apenas minha, mas é a opinião de vários profissionais do assunto. Eu não acredito que exista uma solução que seja 100%. Não acredito. Não importa qual que seja a empresa, né? Você pode tentar chegar ao 100%, mas sempre tem alguém com alguma ideia e alguma forma de fazer um ataque que a gente tem que estar sempre tentando estar um passo à frente do bad guy, né? Ok, continuando aqui. Pode falar, Rafael. É uma pergunta, agora a pergunta é minha, né? Eu Ok. sempre tive uma dúvida sobre... Primeiro, queria só confirmar contigo se eu estou certo na distinção. O firewall, ele é como se fosse um antivírus, mas ele protege a rede inteira, né? Ele fica ali na porta de entrada, como se fosse um segurança lá, deixando as pessoas entrarem e saírem como se fossem os dados, né? Fazendo essa comparação. Então, E o antivírus, ele verifica o documento para ver se esse documento é malicioso. Seria essa a diferença entre o firewall e o antivírus ou não? Olha, não necessariamente. Um firewall, ele é geralmente um dispositivo, eu vou usar minha Físico. calculadora como exemplo. Ele é físico. Ele pode ser físico, mas hoje em dia usa-se bastante também o virtual, né? Então, imagina que o virtual é apenas uma versão daquele que é o físico, mas na nuvem, lá no cloud, lá no Amazon, ou no Google Cloud, ou então no Microsoft Cloud, né? Mas o firewall, imagine que seja um dispositivo ou físico ou virtual que tenha, por exemplo, 2 interfaces, duas portas e com 2 cabos, né? Se a gente pegar aqui essas canetas aqui para representar esses 2 cabos, né? Tem uma caneta aqui e uma caneta aqui. Então você tem aqui a entrada de dados e aqui a saída de dados, né? A função do firewall, eu falo isso há muitos anos, ele é apenas uma função, que é a seguinte: é deixar ou não deixar os dados passarem, né? E não existe meio termo. Inclusive, eu usava uma expressão que eu não uso mais, senão eu vou ficar em más lençóis aqui, então eu não vou usar, ainda mais que a gente está de forma pública. Mas não existe meio termo, ou é 0 ou é 1, né? Ou deixa ou não deixa, é isso que faz o firewall. Agora, os firewalls modernos, que hoje em dia são chamados de Next Generation Firewalls, né? Da firewalls, como é que traduziria isso para o português? Firewall de última geração, né? Por que são modernos e de última geração? Porque você consegue configurar esses equipamentos de uma forma com o maior número de informações possíveis para tomar a melhor decisão, entendeu? Então você vai falar, olha, firewall, não deixa esse tráfego sair aqui do computador do Marcelo e o browser do Marcelo, lá o Chrome, ou então o Internet Explorer, acessar esse website, porque esse website não é autêntico, ou então é um website que parece ser o website do Bradesco, mas não é.
E o firewall pode determinar e fazer essa descoberta antes do browser do Marcelo saber que aquele website do Bradesco é autêntico ou não. E nisso prevenir que o Marcelo acesse a um site que não é, na verdade, do Bradesco. Entendeu? Então, eu acabei de te dar um exemplo de uma forma bem simples de algo chamado DNS Security, né, que é segurança de DNS. DNS Domain Name System, é um tipo de programa, não programa, mas é um sistema usado em toda a internet. É um protocolo. Que faz a tradução, é um protocolo, vamos chamar de protocolo. Não necessariamente um protocolo, mas ele faz a tradução de nomes de websites para endereços IP. É isso que ele faz. Né? Então, o que acontece? Para quem está assistindo e não sabe exatamente sobre o DNS, é como se você tivesse um camarada lá na ponta daquela rua e você está tentando achar uma casa, né? E daí você não sabe que casa que você tem que ir. Então, quando você passa por aquele cara, a função dele é você falar, onde fica a casa do Rafael? Ah, é aquela casa, é a terceira casa. Essa é a função dele, né? Então, imagina que aquele cara está com má intenção, o cara que passa os dados da casa, ele está com uma intenção, ele fala, não, a casa do Rafael, eu vou enganar essa pessoa. Eu vou falar que o Rafael mora na segunda casa. E daí, quando chegar lá naquela segunda casa, tem um monte de ladrão e vai roubar você. Então, isso é um ataque de DNS, entendeu? Então, quando você tenta fazer a tradução de um nome, CNN.com, então Globo.com, e daí se você está sendo ajudado por um DNS que não é verdadeiro, ele acaba te levando para uns destinos que não sejam autênticos. Né? Entendi. Então assim, para que as pessoas entendam bem, então, por exemplo, os endereços que a gente usa para navegar, www.google, www.globo.com, esses endereços, na verdade, são para facilitar para o usuário, mas, na verdade, por trás daquilo ali tem um número, que é o número de IP, que é o endereço, que é onde você quer se conectar, né? Perfeito, Rafael. Computadores conversam com outros computadores através de endereços IP, não através de nome de site. Os nomes de site são para facilitar a nossa vida. E aí, nesse caminho, nessa tradução, é onde o hacker pode mudar, digamos, esse endereço, colocar uma casa a mais, uma casa a menos. Mudar o destino e levar para um destino que seja um destino dele para roubar seus dados. É o GPS da internet, né? Você coloca o caminho ali e te leva. Legal. Você já pode dar aula sobre isso aí. Obrigado. Olha só, Mariana fazendo uma pergunta aqui. Então, é necessário um ótimo antivírus e uma boa internet é o suficiente? Olha, eu diria o seguinte. O antivírus e uma internet boa é o suficiente? Não é. Não é. Porque um ótimo antivírus é aquele antivírus que sabe determinar se um arquivo esteja infectado ou não até ontem à noite, por exemplo. E se hoje de manhã aparecer um novo vírus que esse antivírus não sabe nada sobre ele ainda? Então, ele deixa de ser um ótimo antivírus. Então, isso aí leva a um outro assunto que a gente chama de zero-day attacks, né? Que são os ataques do dia zero, não sei se é assim que é traduzido em português. Isso é muito comum para quem tem antivírus, né? Você periodicamente tem que ficar atualizando. E ele deixa um gap, né? Uma lacuna. Ele deixa uma lacuna ali, é esse espaço que o bad guy tem para se movimentar. Exatamente. Eu queria tentar continuar aqui, eu não sei se a gente deve... Eu queria dar alguns exemplos, já vou responder a pergunta que tem aí do Lennon, mas eu queria mostrar alguns exemplos dos motivos, né? Os motivos do bad guy. Número 1, lá em cima, financeiro, é o número 1. Tá? Aqui tem um outro exemplo, que é o cara quer se divertir apenas. Você percebe que aquilo ali é o que a gente chama de road signs, que são os sinais de rodovia, em que os caras do departamento de trânsito conseguem atualizar aqueles sinais de rodovia pela internet, né, pelo Wi-Fi, ou então pela internet, e consegue atualizar. Se aquele sinal lá for hackeado, os caras escrevem o que quiserem, né? Então, o que está acontecendo ali foi hackeado e o cara está dizendo lá, você nunca vai chegar no trabalho a tempo, e dá uma risadinha, né? Aqui tem um outro exemplo, esse é um caso real,
Isso aqui é uma rede de lojas aqui nos Estados Unidos, onde você pode comprar geladeira, eletrodomésticos e materiais para casa e tal. E a geladeira, essa geladeira aqui, eu não sei se é da Samsung, o que que é, ela foi hackeada. E ela estava ali no showroom, né, para ser vendida. E os caras colocaram imagens de filme não apropriado, né, naquela geladeira. Então, esse é um outro exemplo. O cara fez isso para se divertir. Ele não teve nenhum objetivo, nem teve nenhum ganho financeiro. Eu queria falar algo sobre isso aqui muito importante, que é phishing. Eu estou no final do meu tempo aqui, quase, para abrir um tempo para... Não, fique muito à vontade, Marcelo. A Tá gente legal, a gente a gente está conversando aqui, então se tá sinta em beleza. casa. Eu queria falar sobre isso aqui, o que é phishing, né? Phishing é uma técnica usada para você enviar um e-mail com links, por exemplo, links que não sejam reais. Por exemplo, você vê que nesse e-mail aqui, o cara está falando, olha, você tem que atualizar o seu módulo de segurança do Banco do Brasil e tal, e clique aqui nesse link, né, para atualizar e entre em contato com a nossa central. Então, você percebe que não tem o telefone da central e, na verdade, esse link não é do Banco do Brasil. Você percebe que se você passar o seu mouse, é, se você passar seu mouse, você percebe que lá embaixo está mostrando o link que realmente vai te levar, se você clicar naquele link, de atualizar os seus dados, né? Que não é do Banco do Brasil, tá? É um link lá de uma empresa do Canadá, computercabling.ca, alguma coisa assim, e nada a ver, né? Então, esse é um exemplo de phishing, né? O outro aqui, por exemplo, o cara recebeu um e-mail de um comunicado do Banco Bradesco, mas na verdade não veio do Banco do Bradesco, veio de um e-mail pessoal de alguém, yahoo.com.br. Então você tem que tomar cuidado com os e-mails que você recebe. A minha orientação, a minha dica aqui é a seguinte: a minha dica é, quando você receber um e-mail do seu banco, um e-mail de alguém para atualizar, não clique no link, né? Então, se eu recebo uma notificação do meu banco que eu tenho que ter uma informação, um alerta sobre minha conta e tal, eu não clico nos links que chegam, né? Então, a recomendação é você ir lá no website do seu banco, você digitar ou acessar o website do seu banco da forma como você achar melhor, através da app, se tiver uma app, ou então através do website do banco, e daí sim você se autenticar da forma certa e acessar a notificação que tem lá para você, né? Mas não clicar em e-mails que vieram com links, né? Então, fique esperto para detectar esse tipo de e-mail. Uma outra coisa que você tem que ficar esperto é com relação a digitar as suas informações em sites não seguros. Então, aqui eu coloquei um exemplo desse website, que é o website da Prefeitura de Belém, que ele é um site seguro. Você percebe que lá tem um cadeadinho, né? Eu coloquei ali, ó, site seguro tem um cadeado. Ele é HTTPS. Os web browsers mais modernos, como o Chrome, por exemplo, né, eles mostram se o site é seguro ou não seguro. Por exemplo, eu entrei lá quando eu criei essa apresentação, eu entrei no site da Agência Estado, que é uma agência de notícias, e não há necessidade de ser um site seguro, né? Porque eu não estou apenas lendo as notícias, né, daquele dia. Então, é isso aí. Com relação à pergunta que o Yuri tinha feito anteriormente, eu acho que foi o Yuri que fez uma pergunta, ou alguém fez, sobre usar o celular dos pais, tal, alguma coisa assim. Tal. Eu queria trazer a sua atenção a isso aqui que eu criei. Eu criei esse slide, eu usei como referência um slide que eu tinha anteriormente, fiz uma modificação completa aqui, coloquei tudo em português, e aqui essa pergunta mesmo. Se você estiver trazendo, por exemplo, o seu celular ou o celular do pai, ou então o seu laptop para a escola, isso não é uma mensagem para você, o usuário, isso é uma mensagem para os administradores de escola, né? A importância da gente isolar os ambientes. Eu não sei se você consegue ver o meu mouse aqui, mexendo, mas você consegue ver o meu mouse, Rafael, mexendo? Consegue, né? Então, você percebe que aqui a minha recomendação é que você isole, essa palavra, né? Isolar os ambientes da administração, dos computadores da administração, os computadores dos alunos e visitantes, né?
e colocar num Wi-Fi diferente, numa rede wireless, né, numa rede sem fio diferente daquela rede da escola, né? Então, essa é uma recomendação. E você percebe que em todos os Acho que tivemos um probleminha aqui na conexão com o Marcelo, mas daqui a pouquinho já volta. Vamos aguardar aqui um minutinho. É o tempo que a gente tenta localizar aqui ele pelo celular. Mas acredito que o Marcelo esteja falando sobre isolar os ambientes, né? Então, colocando isso na nossa prática, na nossa realidade, ele recomenda, né, como uma recomendação, que você tenha redes distintas, uma rede para o aluno, uma rede para o administrativo e uma rede, no caso, para os servidores. Como as nossas escolas não têm servidores, os dados são armazenados na própria secretaria, acho que uma boa gestão, né, de segurança estaria relacionada a isolar essa rede, né, isolar essa rede dos alunos, a rede mais pública, a rede em que vão trafegar mais dados, da rede da secretaria, onde existem dados sensíveis, né? Essa foi a pergunta do Yuri. Ok. Então, acho que a gente estava aqui, né, com relação aos ambientes em que é importante a gente isolar o envio de dados de um lugar para o outro, né? Então, você percebe que nesse ambiente que eu coloquei aqui, eu já tinha usado esse slide em outro lugar, mas eu mudei tudo para português e adaptei ao ambiente de educação com tudo em português, né? Mas esse é o típico ambiente de escola, pelo menos mais comum, né? Não importa onde seja, em que você tem acesso, você precisa dar acesso público da rede de Wi-Fi a alunos e visitantes, né? E geralmente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, essa rede é chamada de BYOD, né? BYOD, que significa Bring Your Own Device, né? Você traz o seu laptop, você traz o seu iPad e conecta na rede da escola ou da faculdade, né? Então, é interessante que você não misture essa rede com a rede da escola ou da faculdade, né? Através do isolamento, usando esses firewalls que eu tinha explicado antes. E também isolando e provendo segurança e prevenção para todos esses ambientes, como servidores, é lá que estão as informações de RH, né, de recursos humanos, de notas, de cadastro de alunos, de informação pessoal de cada um, como o número de documentos das pessoas, tudo. E também o acesso remoto aos funcionários que precisam trabalhar de casa, ainda mais hoje em dia, né, com o COVID, o acesso remoto para quem precisa trabalhar, não está trabalhando pessoalmente lá no prédio, né? É isso aí. Então, continuando, estou vendo que o pessoal está voltando aqui. Quais são os desafios para as instituições de ensino, né, para as escolas e a Secretaria de Segurança? É isso que a gente falou agora há pouco, né? O mesmo Wi-Fi usados pelos alunos, às vezes é o mesmo Wi-Fi usados pelos alunos, professores e administradores. É importante isolar, né? As lições que são dadas, isso aí é muito, muito comum hoje, né? Com a internet, quando você dá uma aula, você acaba se referindo a links e vídeos no YouTube que ajudam na educação, né? E tomar cuidado com relação a esses links que são dados, né? Ou então os links que às vezes o aluno pega em algum artigo, né? Então ter certeza de que ao visitar esses links você não está visitando um website comprometedor ou que vai trazer algum tipo de vulnerabilidade ou vírus ou malware para o seu computador. O uso de dispositivos externos, como iPads, laptops, que não estão protegidos com antivírus, ou então né, laptops que não têm nenhuma proteção, né, e misturar com o seu ambiente, né? E a falta de conscientização dos usuários, que é aquilo que a gente começou a palestra falando sobre social engineering, engenharia social, em que eu acho que é o item número 1, né? E o que acontece é o seguinte: a segurança das instituições de ensino do passado não foi feita com esses desafios em mente, né?
Esses são os desafios de hoje, que a gente tem que se preocupar com, é isso que a gente tem que se preocupar hoje. Então, essa mensagem fica para quem administra as escolas, né? Para quem está pensando de como proteger as escolas. Eu queria falar de uma forma bem rápida dos tipos de carreira na área de cybersecurity, na área de segurança de dados. Um dos tipos de pessoa que trabalha nessa área é o threat engineer, né? É um camarada que está sempre, o dia inteiro, analisando novos vírus, novos malware. Existem departamentos de várias empresas em que eu conheço pessoalmente, né, por causa do meu tipo de trabalho, em que a função dessas pessoas é o dia inteiro ficar analisando novos ataques que estão ocorrendo nesse momento. E ataques novos, né? Porque todo dia alguém está inventando algum tipo de ataque novo e criando algum vírus novo, né? Então, esse é o tipo de carreira que você pode seguir. É muito interessante, salário é muito bom e tem bastante emprego em muito lugar para esse tipo de pessoa, entendeu? Então, eu recomendo todos esses que estão na tela que eu coloquei aí, né? O analista de segurança, o SOC Engineer, né? O SOC significa Security Operations Center. O que é o SOC? Você deve lembrar daqueles filmes que mostram, aliás, não precisa nem lembrar de filme, né? Se você está acompanhando o que tem acontecido hoje em dia aí, se você acompanhou a SpaceX, que mandou esse foguete com 4 pessoas, né, recentemente, que não são militares, né, pessoas, 4 civis, né, muito interessante, inclusive está no Netflix essa história com uma minissérie. Você percebe que tem aquele lugar de centro de operações com vários engenheiros, várias pessoas ali analisando e cuidando daquele voo, né? Então, se você lembrar da NASA, por exemplo, né, aquele centro de operações da NASA, o Security Operations Center é exatamente daquele jeito, né? Então, eu tenho vários clientes e várias revendas e parceiros de business que eu trabalho há muitos anos, em que eles têm um ambiente desse, né? Na Flórida, na Geórgia, em Chicago e em vários lugares que eu já visitei, e é muito bacana, e é desse jeito aí. Então, o que é um analista de segurança que trabalha num lugar desse? A função dele é ficar monitorando aquela rede do cliente, monitorando em real time, né, ao vivo, a rede do cliente e ficar analisando o que está acontecendo, né? E a função daquele cara, especificamente, fica analisando os ataques que estão acontecendo, gerar alguma ação de acordo com aquele alarme que ele viu na tela dele, né? Então, o próximo passo, por exemplo, seria envolver um cara de suporte, que é esse cara que eu coloquei logo em seguida, que é o analista de suporte, né? E o analista de suporte é o cara que provavelmente vai resolver o problema, né? Se houver um ataque, ele pode ser resolvido pelo SOC Engineer, também pode ser resolvido pelo analista de suporte. Na área de vendas, existe o engenheiro de pré-venda, que é aquele cara que ele conhece do produto, ele conhece do firewall, né? Esse é o meu trabalho, essa é a minha função, é isso que eu faço. Eu sou um sales engineer, né? E conhece do produto, e o meu objetivo é vender aquele produto para um cliente, né? Então, esse é o meu tipo de trabalho que eu tenho feito há muitos anos. E o cara de vendas é o vendedor, que trabalha junto com o sales engineer. Então, na maioria das empresas de cybersecurity, eles sempre trabalham em dupla, né? Então, você tem o vendedor e o sales engineer. O vendedor é o cara que cuida do relacionamento com o cliente. E o sales engineer é o cara que manja da parte técnica, e ele vai fazer aquela apresentação técnica, né? E, e é isso aí. Então, eles sempre trabalham juntos, né? Eu deixei alguns links aqui de sites interessantes. Você pode tirar uma foto. Então, eu não vou clicar nesses links nesse momento, por um único motivo. Eu trabalho para uma empresa que é concorrente dessas empresas aí. Então, eu não quero ficar com nenhum problema com relação à minha empresa. Então, eu dei apenas alguns exemplos de alguns links que você pode clicar e são interessantes. Eu não necessariamente estou recomendando nenhum deles,
apenas são interessantes para você ver o que acontece quando você clica neles. O que eu acho mais interessante, mais legal é esse aqui, que é esse CyberMap, kaspersky.com. Então, se você clica nele, você vai ver que tem um mapa, tem o globo, e tem os ataques acontecendo ao vivo com uma visualização gráfica interessante. Então, se você quiser entrar nesses websites, não estou recomendando os produtos, quero que isso fique bem claro, ok? Então, aqui tem um exemplo de um deles, né? Então, aqui é apenas uma foto, isso aqui é apenas um screenshot estático que eu tirei um tempo atrás, e esse é um deles. Você pode entrar nesse também, no Norse, e ele mostra esses ataques acontecendo de uma certa origem em um determinado destino, né? Attack origin e attack target, né? Então, você vê que tem um saindo aqui da Ucrânia para a Itália, né? Então, tem outro aqui saindo da Coreia do Sul para a França, e ele mostra quem é o attacker, o endereço IP daquele attacker e a região, né? E todos os dados ali. Tá? Então é interessante apenas para um efeito de visualização, ok? Não é nenhuma recomendação. Obrigado, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. É uma pena a gente ter sido interrompido por uns 15 minutos aí por falta de energia elétrica, mas acontece, né? Eu creio que seja possível o pessoal depois editar esse vídeo e de repente tirar aquela parte lá. Não sei se é possível fazer isso, mas Marcelo, eu já respondi essa pergunta diretamente lá nos comentários quando a gente estava sem energia elétrica. Eu respondi lá. Então, qual país possui mais casos de hackers? É bem difícil responder essa. Olha, a última vez que eu fiz que eu li um estudo sobre isso, né, a origem dos ataques era uma origem bastante ataques vindo da China, Brasil e Rússia, né? E um número muito grande de ataques vindo do Brasil com o objetivo de ganho financeiro, ok? Então, cartão de crédito, essas coisas todas. Então, o Brasil é bom nisso aí. Marcelo, que coisa, né? Que coisa, é algo que a gente fica assim, até bem assustado. Com tantas informações, o Rafael está tentando se reconectar, eu aproveito o momento para pedir desculpas para os nossos ouvintes, que nós tivemos esse problema de conexão de energia elétrica lá no Núcleo de Informática Educativa de Belém. Eu aproveito, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta, já que eu estou aqui, né? Qual seria as recomendações? Imagina que você agora é um professor, tá? Você é um professor de escola elementary school, né? Uma escola básica, de educação básica, e você quer conscientizar seus alunos, a comunidade escolar, que são os professores, a direção da escola, servidores, os pais dos alunos, tudo isso compõe a comunidade escolar, tá? Então, você quer conscientizá-los da importância da segurança dos dados, né? Quais seriam, por exemplo, que tipo de projeto você, por exemplo, pensaria em desenvolver dentro da escola para gerar esse conhecimento, gerar essa discussão, né? O que você traria para fomentar esse debate entre professores e alunos? Olha, eu acho que eu começaria de uma forma impactante, tá? Então, essa forma impactante seria da seguinte forma: eu não faria, por exemplo, isso nessa palestra, por exemplo, né? Porque essa palestra de uma forma pública vai estar na internet, está no YouTube, então qualquer pessoa pode estar vendo, inclusive os bad guys, né, podem estar vendo isso. Mas se a gente estiver num ambiente controlado,
no ambiente fechado, se eu estiver num grupo, com um grupo de pais, grupo de alunos e professores, e antes de falar sobre, por exemplo, aquele tópico número 1, que é a engenharia social, se você me desse uma semana antes de tempo, o que eu faria? Eu tentaria descobrir o máximo de informações sobre aquelas pessoas que vão estar assistindo ou trabalhando naquele projeto comigo. E fazer levantamento sobre cada um deles, né? E não expor ninguém, lógico, não iria expor ninguém, mas eu poderia falar, olha, desse grupo de 30 pessoas que está aqui, eu consegui descobrir a data de nascimento, eu consegui descobrir o nome dos filhos de todos esses que estão nessa lista, consegui descobrir endereço, telefone, nome completo, o suficiente para fazer algum tipo de estrago, sabe, algo do tipo, né? Então, isso é impactante. Por quê? Porque isso gera uma conscientização das pessoas para tomar cuidado com o que fazem, com o compartilhamento que fazem na internet, né? Então, eu acho que esse seria meu primeiro passo, porque isso gera o pessoal ia ficar, caramba, onde que eu fiz como é que sabem disso, né? Então, como é que esse cara conseguiu descobrir essas informações sobre mim, né? Então, isso é uma das coisas que o hacker faz, a primeira coisa que ele faz é tentar, se ele tiver um objetivo de atacar uma empresa, de atacar uma instituição, é isso que ele vai fazer, é a primeira coisa. Então, conscientização seria a primeira coisa. Conscientização. Trabalhar essa conscientização é sempre muito importante. Para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos uma campanha aqui no Brasil, uma campanha publicitária, que apresentava o cidadão e alguém chegava, encontrava o cidadão na rua, você é o fulano de tal, sua carteira de identidade é tal, seu CPF é tal. Como é que você sabe disso? Aí, eu não sou famoso, você não é famoso, mas os seus dados são. Entendeu? Isso virou uma pandemia. Virou uma pandemia aqui no Brasil. Compartilhamento de dados. Então... nós temos um problema sério, e aí eu entendo, sabe, Marcelo, que a gente precisa criar uma cultura pedagógica, uma pedagogia que realmente fomente no estudante essa preocupação, essa conscientização com as suas informações. Exatamente. Né? Isso daí aqui é uma febre, tem vários casos, inúmeros, centenas, e a pandemia parece que intensificou isso muito, tá? A pandemia intensificou demais ataques de hackers a pessoas via rede social, WhatsApp. O WhatsApp foi campeão. O WhatsApp não se manifesta, mas eu tenho observado que eles têm mudado diversas funções por conta de uma série de ataques. Eu acho que o Facebook Messenger também, porque muita gente manda os anexos, né, aqueles arquivos anexados ao Facebook Messenger. Eu queria responder essa pergunta. Da Mariana. Posso fazer um comentário sobre isso, Mariana? Achei claro. Não a Mariana, a Márcia. A Márcia. O que a Márcia escreveu ali é interessante. A Márcia fala isso aí. Se eu entrar aqui com a minha conta institucional, todos sabendo o meu nome completo. Olha, Márcia, o seu nome completo já está lá e está de forma pública, né? Então, se você é funcionário público, como que você faz para se prevenir para que algo não aconteça? É não usar o seu nome completo da forma que você usa, o seu nome, vamos supor que o seu nome seja Márcia, alguma coisa Mescouto, ou então Márcia Mescouto, alguma coisa, tem mais uns 2 nomes, né? E daí você usa esses 4, vamos supor que você tenha 4 nomes, Márcia, eu não conheço você, eu não sei quantos nomes você tem, mas vamos supor que você tenha 4 nomes, né? E você usa aqueles 4 nomes no Facebook ou no Instagram, né?
E o nome completo, eu não entendo isso. Por que as pessoas colocam o nome completinho? Mas sabe o que acontece? Eu vou te explicar. É porque quer que os amigos achem. Isso não é culpa da Márcia. Nós temos na Secretaria Estadual, já a outra secretaria, que aqui essa transmissão é da Secretaria Municipal de Educação, tá? Porém, muitos professores têm duplo vínculo, trabalham tanto no Estado quanto no município. E na Secretaria Estadual de Educação, o que acontece é que nós temos uma conta institucional do Google, tá? E a conta institucional nossa do Google é com o nosso nome completo. Eles definiram isso. Então, pois é. Entendeu? Então, que é o que você coloca que é um ponto que nos fragiliza. Fragiliza. Entendeu? A própria Secretaria de Educação fez isso. Agora, o que eu digo para tomar cuidado, Márcia, eu não estou dizendo que a culpa seja dela, de forma alguma. Seria para a gente, eu estou falando de mim também, sabe? Eu uso o meu primeiro e meu último nome. Eu uso 2 dos meus nomes no Facebook e no LinkedIn, né? E eu tenho minha foto da minha cara no Facebook. Então, né? E a maioria de nós temos na nossa foto da nossa cara no nosso perfil do Facebook, né? Sim. Não uma foto diferente ou uma foto de lado e tal, né? O certo seria você ter uma foto lá no Facebook, no seu perfil público, que não seja uma forma de cara assim, que possa ser feito um crachá. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, né? Será que a foto que eu tenho no Facebook pode ser usada para fazer um crachá para entrar num prédio, por exemplo? E daí usar o nome, por exemplo, da Márcia, né? Ou do Marcelo, né? Ou do Rafael, e criar um crachá e usar, né? O que acontece? Qual a melhor forma de fazer isso? É você não deixar uma foto muito tão boa no seu perfil do Facebook, que te deixa identificado de forma fácil para criar um crachá, e também não usar o seu nome completo, como diz a Mariana ali, eu uso o avatar, perfeito, entendeu? Então, acho que depois que para as pessoas mais chegadas suas, né, no seu grupo de amigos chegados, daí sim você pode fazer o compartilhamento de fotos. A melhor defesa para os ataques é a prevenção e cuidado de navegar na internet. Eu acho que sim, é a prevenção. A gente falou esse tempo inteiro aqui, inclusive, Rafael, de prevenção, né? Então, tudo que eu falei aqui foi sobre prevenção, e que é a melhor forma. E como eu falei, eu queria deixar uma mensagem aqui, que é uma mensagem, eu não estou de forma alguma criticando nenhuma forma de fazer o trabalho que está sendo feito, apenas a mensagem aqui para quem cuida da área de segurança de dados na sua instituição, é apenas conscientização, né? Conscientização. Então, o objetivo aqui é bom, o nosso objetivo é do bem, né? Então, esse é o objetivo dessa apresentação. Sim. Ok. Marcelo. Marcelo, a gente está se encaminhando agora para o final. A gente quer te agradecer profundamente. Legal. Por você estar disponibilizando o seu tempo, que eu sei que é raro, né? É complicado a vida de um engenheiro de segurança de dados como você. Então, nós queremos, em nome da Prefeitura Municipal de Belém, do Núcleo de Informática Educativa, queremos te agradecer por estar aqui com a gente, por fazer essa discussão que, para nós, é de extrema relevância. Né? Como eu te falei, essa questão hoje é uma epidemia tão séria quanto a do coronavírus. As pessoas, elas agora estão começando a perceber que antes era um nicho específico que era atacado, sabe, Marcelo? Que era o nicho dos idosos, que recebiam suas pensões e vulneráveis, né? Isso. Só que agora não é mais assim. Qualquer pessoa, né? E essa é uma preocupação que chega à escola à medida que
por exemplo, a partir do ano que vem, nós vamos ter a chegada do 5G aqui no Brasil, e as capitais já vão ter que ter, a partir de até julho, as capitais já vão estar com 5G instalado, pelo menos é o que o leilão prometeu, né? É o que foi prometido a partir do leilão da internet 5G aqui no Brasil. E isso vai chegar às escolas. Quanto mais acesso, mais exposição, né? Exato. E a Secretaria Municipal vai ter que ter boas estratégias para poder fazer essa segurança de dados, dos seus dados, não só por questões financeiras, porque acaba que a gente tem, sim, grande movimentação de recursos que são distribuídos, mas a captação das próprias escolas de recursos, isso a gente está falando aqui numa forma meso, das questões financeiras que envolvem as escolas, de uma forma geral, mas também por questões políticas, né? Porque esse debate, o debate, inclusive, que é um tema que a gente vai abordar mais na frente, do uso e manipulação dos dados para se... mexer com a cabeça das pessoas. Isso, mexer com a cabeça das pessoas, que é um tema que está vinculado, fake news. Inclusive, eu já aproveito para chamar as pessoas a participarem desse debate também. Vai ser um debate bem legal. Quero assistir isso aí. Quero assistir isso aí. Que a gente vai trazer. A gente está trazendo, inclusive, uma pessoa da área do direito que vai tratar sobre isso. Entende? E isso é muito importante a gente comentar sobre essas questões e levar para a escola essa discussão, que os professores precisam, em algum momento, tratar isso como um tema transversal, né, interdisciplinar, envolvendo vários conhecimentos, para que justamente esses alunos que já nasceram nesse ambiente digital, nesse ambiente digitais. A geração de agora. É uma geração que, por mais que sejam crianças, muitas das vezes de baixa renda, elas já têm algum contato com tecnologia. O celular dos pais é o que, porventura, o Yuri comentou, usam o celular dos pais. Eu gostei da pergunta dele, porque ele deixou claro que a situação, um cenário bem comum, né? Porque o celular do pai significa que a criança não tem o seu celular, mas usa o do pai para acessar os dados. Exato. Então, quer dizer, são questões que a gente precisa, sim, tratar nas escolas públicas aqui na região amazônica, que a gente já fortalece o convite. Quero visitar aí um dia, quero conhecer você. Venha, que aqui tem muitos lugares bons. Bom, eu quero agradecer os comentários aí da Lennon, da Mariana, da Márcia. Muito legal os comentários aí, muito bom. Rafael, obrigado aí pela participação. Ok. Bom, vamos nos encerrando. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado por vocês aí. Queremos agradecer a todos que ficaram até esse momento aqui conosco e aproveitar para convidá-los para a nossa palestra de quinta-feira, né, que tratará já sobre a fake news. E aqui encerramos essa transmissão, né, agradecendo a todos e principalmente ao nosso palestrante Marcelo Lima. Gratidão, Marcelo. Legal, valeu, obrigado, um abraço a todos aí. Valeu.